Fala pessoal, bom, o bate-papo de hoje é quando tudo está dando errado nas suas operações. Hoje eu quero contar um pouco da minha experiência que aconteceu recentemente e o que eu fiz para que eu pudesse me acalmar, para que eu pudesse voltar a ter uma sequência melhor de ganho. Vou contar um pouco da minha experiência que aconteceu e que eu tive dificuldades posterior a um erro meu. Mas para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dá um joinha, ativa o sininho, estou ativo no Instagram, me siga lá. Faça esse canal crescer, eu quero que esse canal cresça, quero chegar a 15 mil, a 20 mil, a 30 mil, eu sei que é uma meta ousada, mas eu ficaria bem feliz se acontecesse. Pessoal, em abril, até 10 de abril, eu vinha operando bem e eu, sinceramente, eu até estava bem surpreso, eu estava bem feliz, porque eu vim numa sequência sensacional de ganho. Então foi do ano passado até 10 de abril, espetacular. E aí, naquele momento, eu já não achava que eu ia fechar meses negativo novamente, como acontecia antes desse período. Para mim, eu falei assim, pô, eu vou agora, eu não cometo esses erros mais. Então, eu acredito que todo mês, pelo menos no positivo, eu vou fechar. Pois bem, veio o dia 11 de abril e aonde eu cometi um grande erro, uma falha gigante, que eu peguei 60 contratos, operei contra a tendência e num mercado completamente direcional, cegueira total, perdi 5 mil reais. As consequências pós esse dia, elas foram ruins demais. Foi ruim para o mês de abril, foi ruim para o mês de maio. Porque eu passei a estar inseguro, eu passei a não acreditar mais nas operações e aí eu passei a ter uma sequência, um período de muitas perdas. A melhor coisa que eu fiz nesse período foi reduzir, e aí eu comecei a diminuir as minhas operações, diminuir o meu número de contrato para que eu me entendesse o que estava acontecendo, e toda a operação que eu fazia me remetia aos 5 mil que eu perdi naquele dia, naquele 11 de abril, famoso 11 de abril. Então, é óbvio, estudei, me avaliei, peguei o meu diário de trade. A melhor coisa que eu fiz foi ter parado uma semana, quando chegou maio eu fechei já no 0 a 0, abril eu fechei negativo, maio eu fechei no 0 a 0. Mas a melhor coisa que eu fiz em maio, que aí começou a sequência de ganho, aí começou novamente a respirar, foi ter parado uma semana. Essa semana eu olhava o mercado, mas nem colocava senha. Eu simplesmente olhava para o mercado. Eu comecei a ser antes desse período, nesse meio tempo, eu comecei a ser um cara muito perdedor. A minha margem de erro ela foi muito ruim. E aquilo me preocupava, porque nem nos períodos que eu estava aprendendo, eu estava com um índice de acerto tão ruim como naquele período pós aquela perda de 5 mil do dia 11 de abril. Aí eu comecei, aquilo me preocupou, eu falei, pô, caramba, será que eu comecei a desaprender? Mas tudo estava aqui, ó, tudo estava na minha cabeça, ou seja, eu cometi uma única falha, essa única falha ela foi muito ruim para a sequência dos meus resultados posterior, ou seja, a minha maior preocupação na sequência era simplesmente aumentar o meu negativo, aumentar o meu valor negativo, que naquele dia 11 de abril estava em 5 mil. E aí essa preocupação de aumentar o meu índice de acerto, ou seja, meu índice de prejuízo, digamos assim, ele começou a me travar, ele começou a me trazer problemas na hora da operação. Parei uma semana, essa semana estudei, me avaliei, fiz teste,
fiz teste no dia 11 de abril, fiz tudo que vocês imaginam, se eu poderia ter salvo, se eu fizesse preço médio seria legal, fiz replay do 11 de abril, fiz replay milhões de vezes. E a maior conclusão que eu cheguei é que, claro, eu errei, contra a tendência, super alavancado, não sei por que eu fiz isso, claro que sei, queria dinheiro, estava ganhando sempre, falei hoje eu vou ganhar mais do que o normal, porque todas as operações que eu fiz contra a tendência nesse aspecto, com 3.000 pontos, elas deram certo, e por que hoje daria errado? Eu simplesmente entrei com 60 contratos, o que aconteceu? De 3.200 pontos, ela não recuou um pouquinho, subiu mais 1.000. Quando chegou a R$5.000 eu estanquei a perda e eu tirei. Então, se eu tivesse, por exemplo, entrado com um contrato, entrado com 5 contratos, talvez eu não tivesse perdido. Se eu tivesse continuado com os 5 contratos, com 7 contratos, como eu faço até hoje, no máximo 15 contratos, talvez eu não tivesse perdido o que eu perdi naquele dia contra a tendência. Aquele dia foi um dia muito direcional, foi um dia completamente que eu fui ignorante, ou seja, simplesmente naquela contra a tendência. Eu falei, para mim é o seguinte, pensa bem, cara, ele já subiu demais, ele já está caro, eu vou vender. Ele não vai subir mais. Quando eu olhei lá o Times in Trade, quando os players começaram a se desfazer dos lotes, ou seja, começaram a reduzir as mãos, eu falei, ele não vai subir mais, agora ele vai entrar pelo menos corrigindo um pouco o preço, porque ele já está caro. Erro meu, ele continuou subindo de 3.200 pontos para 4.800 pontos. Então, serviu de aprendizado, serviu de entendimento. O mercado ele é soberano, eu falo isso toda vez. Mas voltando, a melhor coisa que eu fiz foi ter parado, foi ter me avaliado, foi ter entendido que aquele dia era um dia que nunca tinha acontecido na minha vida como day trade e que aconteceu para que eu tivesse aprendido. Está numa sequência de erro, primeiro, avalie o porquê que você está errando, avalie o seu que você escreve lá, as suas anotações, faça replay dos dias que você está errando, avalie, faz o replay. Cara, o Profit ele é fantástico, você pode voltar e fazer sempre um replay para entender o porquê. Eu faço isso até hoje. Todo dia, quando eu acabo, 9 horas da noite, eu libero o replay, às vezes no dia seguinte, mas não libero o replay, por que eu errei, por que eu acertei. Eu errei, cara, beleza, era inevitável, aquele lote tinha que acontecer, acertei, foi sorte, porra, ou não foi sorte. Então faça essa avaliação, pega o seu diário lá, faça essa avaliação. Então entenda que cara, o mercado está ali, enquanto alguns ganham, os outros perdem. Então, proteção de capital, proteção de sua grana, cara, não entra quando você entra num looping de perda muito grande, cara, para você sair é muito ruim, porque você, cara, parece que tudo tá contra você. Então, cara, para você sair, porque tudo é psicológico, você começa a virar refém da sua mente, você começa a virar refém dos seus pensamentos. Então, naquele momento, você acha que toda operação que você vai fazer, ela vai dar errado. E ela vai dar errado porque você está pensando assim, porque você está lembrando, está pensando em recuperar o dinheiro, porque você está simplesmente lembrando do dia que você errou e não avaliando o porquê que você errou e cometeu aquele erro. Bom, mais uma vez, obrigado por quem chegou até aqui. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente que eu teria satisfação imensa em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê aquele voto de confiança. Estou ativo no Instagram, dê um joinha aqui, ativa o sininho. Beleza, galera? Fui!